Jesus, senti que tu estás comigo. Lucas, Poder ouvir a tua voz. Lucas 10. A falar tão meiga no meu coração. Meu servo não temas, cante. Meu servo não temas, Não temas, pois eu te escolhi. sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim. Confia em mim, Então e então verás o tu verás o meu poder. Senhor, eu ouço o teu chamar, cante com fé. Senhor, eu ouço o teu chamar E me alegro em dizer, Senhor, estou aqui. Sempre ouço a tua voz. e sempre ouço a tua voz, Tão linda, tão linda, tão cheia de amor que diz: meu servo não temas. meu servo não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, Sei que é difícil, mas confia em mim. mas confia em mim, Confia em mim. confia em mim. E então E então tu verás o meu poder. graças a Deus, olha um pouquinho para mim, preste atenção, abra o seu coração para que você possa colher frutos da orientação. A gente tem que sempre lembrar, não pode esquecer, que a vida cristã, a vida com Deus, ela nunca pode ser vivida na base da teoria. A gente conhece, a gente entende, a gente aprende, mas não pratica. Isso não funciona. A vida com Deus, ela tem que ser vivida na prática. E nós temos que sempre lembrar que esta vida com Deus, ela requer decisões. O Espírito Santo ajuda, fortalece. O Espírito Santo, ele tem a sua função, né? A sua missão, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que dispor o coração para seguir aquilo que Deus quer. E muitas das vezes as pessoas também esquecem disso, e elas caem num grande erro de pensar que pelo fato de estarem ouvindo, de estarem tendo conhecimento, de estarem recebendo conhecimento, aquilo já é suficiente para que automaticamente a pessoa faça a vontade de Deus ou obedeça a orientação de Deus. Não é. O conhecimento que se tem, o conhecimento que se recebe é necessário, mas a disposição do coração em fazer aquilo que a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, essa disposição vem de nós, vem da pessoa. É a pessoa que tem que se dispor: eu vou viver isso, eu vou praticar isso. Jesus, vamos ler aqui, todo mundo quase conhece, não importa, nós vamos fazer uma oração importante depois, no final. Diz assim, Lucas capítulo 10, versículo 38, diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor
ao ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Jesus respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Então, Marta e Maria eram irmãs de Lázaro. E Jesus tinha, de certa forma, uma comunhão muito grande com essa família, né? Jesus foi hospedado na casa deles a convite de Marta. E o que acontece é que quando Jesus entrou naquela casa, houve uma diferença de postura em relação a Marta e em relação a Maria. Essa diferença de postura, ela nos traz um ensinamento muito grande, porque Maria, a partir do momento que Jesus entrou na casa dela, ela sentou-se tranquilamente com o objetivo de ouvir o que Jesus tinha a dizer, ao passo que Marta, agitada, corria de um lado para o outro, preocupada com os afazeres, a ponto de ir até Jesus e dizer: o senhor não se importa que a minha irmã me deixe servir sozinha? Como quem diz: pô, eu estou trabalhando aqui, correndo para lá e para cá, e ela está sentada ali. E Jesus disse: Marta, Marta, como quem está chamando a atenção dela e dizendo: você se preocupa com muitas coisas, na realidade não é necessário. A tua irmã, a Maria, ela escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Então é importante, inclusive, lembrar que uma coisa é você procurar se planejar para algumas coisas. Nós não nos planejamos para tudo. Algumas coisas na vida requer que você venha se planejar. Uma pessoa vai casar, ela tem que se planejar. Quando eu vou casar, onde eu vou casar, onde eu vou morar, tem que planejar. Não precisa também um desequilíbrio igual alguns fazem aí. Planeja, sei lá, 3 anos planejando, não sei quantos anos planejando, também não precisa, mas você tem que planejar. Você vai, de repente, fazer uma determinada viagem importante, você precisa, às vezes, se planejar. Você vai começar o seu negócio, a sua empresa, você precisa se planejar. Que negócio é esse? Onde vai ser? Como é que vai ser? Como é que eu vou fazer? Para algumas coisas é necessário se planejar. A Bíblia não condena que a gente faça planos. Jesus, inclusive, falando, né, sobre isso, Jesus deu um exemplo, que se você vai construir uma torre, você tem que sentar antes, calcular, para ver se você vai conseguir terminar essa coisa. Então, uma coisa é a gente ter a consciência de que para determinadas coisas na vida, nós temos que nos planejar. Isso é uma coisa. Outra coisa completamente diferente é a pessoa viver carregando preocupações.
é a pessoa viver escravizada por preocupações. As preocupações com as coisas desta vida, e normalmente elas se referem, acima de tudo, em relação ao futuro, as preocupações fazem tão mal, inclusive espiritualmente falando, que Jesus também citou isso. Jesus citou que, por causa dos cuidados desta vida, esses cuidados, ele se refere a preocupações. Por causa dos cuidados desta vida, a palavra de Deus é sufocada dentro do coração de muitas pessoas. Quer dizer, não há nada que tenha um poder tão grande quanto a palavra de Deus, nada. Essa palavra é que trouxe à existência todas as coisas. Com o poder da palavra, ele trouxe à existência todas as coisas. Mas esta palavra tão poderosa, ela pode ser sufocada dentro do coração de uma pessoa. A pessoa pode ouvir e está ouvindo a palavra de Deus, que tem poder, que produz fé, que tem vida, que traz vida, que tem um poder grandioso, mas essa palavra que tem todo esse poder, ela pode ser sufocada dentro da pessoa, a ponto da pessoa ouvir esta palavra, mas por causa das suas preocupações com a vida, com as coisas da vida, essa palavra ela perde a força, ela perde o poder, ela perde a sua eficácia dentro da pessoa. Por quê? Porque as preocupações tomaram conta, estão dentro da pessoa. E muitos cristãos, eles estão vivendo exatamente assim, numa condição que a Bíblia diz que não se deveria viver, que não se deve viver. Então, Marta, o que fez? Ela não conseguiu valorizar o fato de Jesus estar dentro da casa dela, o próprio Deus dentro da casa dela, e ela não conseguiu valorizar aquilo. Ela valorizou mais os seus afazeres e corria para lá, para cá, para lá, para cá, para cá, ainda foi lá reclamar, dizendo: o senhor não se importa? E aí ela ouviu o que ouviu. Quer dizer, você corre, anda agitada, preocupada, você se preocupa com um monte de coisa para lá e para cá, e não é necessário. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Jesus disse: essa não será tirada. Quando uma pessoa morre, por exemplo, quando uma pessoa morre, em relação a essa vida, a esse mundo, tudo é tirado. Morreu, o emprego vai para outro, ou não? Ou não? Não, vai para outro. Morreu os bens, vai para outro. As coisas materiais vão para outro. Os amigos, acabou. Família, acabou. Morreu, tudo aqui nesse mundo é tirado, ou não é tirado? Ou tem algum carro que alguém diz: não, é do morto. A fulano morreu no passado, mas esse carro é dele. Não, não é mais dele, era dele. Essa casa aqui é do fulano, ele morreu, mas essa casa é dele. Não, não é dele. Por mais que ele fosse rico, bilionário e tivesse muita coisa nesse mundo, quando morre, é tirado, porque a pessoa não tem mais vida nesse mundo, ela morreu, acabou. Tudo que ela possa ter conquistado, agora lhe foi tirado. Jesus disse: Maria escolheu uma parte que não lhe será tirada. Que parte é essa que Maria escolheu? É a parte de estar na presença dele.
é a parte da comunhão, do relacionamento com Ele. Enquanto uma corria para lá, para cá, para cá, para lá, a outra queria estar com Jesus. A outra queria permanecer com Jesus, estar ali com Ele. Ela assentou-se e colocou, em outras palavras, tudo de lado. E aquilo era o mais importante. Estar com Ele, ter comunhão com Ele. Jesus disse: essa parte, ela não será tirada, porque morrendo um cristão que permanece, que tem a sua certeza da salvação, que mantém-se em comunhão com o Senhor Jesus, essa comunhão não é tirada, ainda que a pessoa morra fisicamente, mas o fato dela ter a presença dele, estar relacionada com ele, a sua comunhão com ele, essa ninguém pode tirar. A pessoa morreu, o carro ficou, a casa ficou, o dinheiro ficou, os amigos ficaram, a família ficou, tudo foi tirado. Jesus disse: essa parte, ela não lhe será tirada. E o que tem sido, a vida de muitos cristãos? A vida de muitos cristãos tem sido o oposto a tudo isso. Jesus disse: essa parte não será tirada. E disse: tua irmã, quer dizer, você, Marta, corre para lá, para cá, você se preocupa com muita coisa. O que tem sido a vida de muitos cristãos? Tem sido isso, uma vida de muitas preocupações. As preocupações, elas os acompanham, elas às vezes crescem dentro deles, crescem, vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo e vão crescendo. E as preocupações, normalmente, elas se referem ao futuro, elas não se referem apenas ao que se está vivendo no presente, mas muitas das vezes elas se referem ao futuro. É a preocupação com o futuro, é a preocupação se vai ter dinheiro, se vai poder pagar, o que vai comer, se vai ter o que comer, é a preocupação com o que conquistou, se não vai perder o que conquistou, é a preocupação com o que tem que conquistar, é a preocupação, as preocupações, elas estão, na realidade, servindo para matar a fé de muitos. Elas estão servindo, muitas das vezes, para sufocar a própria palavra de Deus dentro de muitos. Muitos cristãos, eles têm sido cristãos na aparência, no exterior, na condição espiritual, na condição de fé, de relacionamento com Deus, de confiança com Deus, de andar com Deus, de ser de fato um seguidor de Jesus. Interiormente falando, isso não acontece com muitos, porque muitos estão vivendo a vida cristã, e essa vida cristã está sendo uma coisa muito mais exterior do que interiormente falando. A pessoa vai na igreja, tem a Bíblia, às vezes não vive uma vida envolvida com coisas erradas neste mundo, tem o seu compromisso, nem todos têm, mas tem uma parte de pessoas, uma quantidade de pessoas, elas têm o seu compromisso de ir na igreja no domingo e tal, mas é uma coisa mais exterior, ou exteriormente falando. Às vezes por dentro, interiormente falando, elas estão vivendo como as pessoas incrédulas. Assim como as pessoas incrédulas vivem agitadas de um lado para o outro, se preocupando com muitas coisas, se preocupando com suas necessidades materiais, se preocupando com se vai ter, se não vai ter, se preocupando se vai conseguir manter o que conquistou, se preocupando com o futuro. Muitos cristãos, se pudesse fazer um raio-x, espiritualmente falando, isso não é possível. Se pudesse fazer um raio-x espiritualmente falando e interiormente falando, para mostrar a condição espiritual de muitos,
o raio-x deles sairia igual ao do incrédulo. Como é que é a vida deles? Preocupação. Preocupação daqui, preocupação dali, preocupação de lá. Você tem, já se falou sobre isso muitas vezes. Todos nós temos compromissos. Você tem o seu, alguns não trabalham, você tem o seu compromisso profissional. Você tem o compromisso do seu casamento, dos seus filhos, seu marido, sua esposa, sua casa. Você tem compromissos. Uma coisa é você cumprir com responsabilidade os seus compromissos. Você viver o presente, você viver o dia a dia e para algumas coisas. Para algumas coisas. Você tem que se planejar para algumas coisas. Isso é uma coisa absolutamente normal. O que Jesus estava falando não era sobre isso. Jesus estava falando a respeito de alguém que estava dominada por preocupações, a ponto de considerar que está em comunhão com Ele, assentar-se para ouvi-lo, aproximar-se dele, envolver-se com Ele, ter uma comunhão com Ele, aquilo era uma coisa secundária. Isso aqui é secundário. Na cabeça de Marta, o que a irmã dela estava fazendo era uma coisa secundária. Isso aqui é secundário. E é o que acontece com muitos cristãos. A vida espiritual, o relacionamento com Deus, a comunhão com Deus, a presença de Deus, envolver-se espiritualmente, envolver-se com Deus, para muitos é uma coisa secundária. E eles muitas das vezes se iludem, e eles pensam assim: mas eu vou à igreja domingo. E eles pensam que o fato de vir à igreja domingo, vir à igreja domingo, isso é o mínimo que você faz. Como um cristão, como um seguidor de Jesus, vir à igreja no domingo, no dia que a Bíblia diz que é considerado o dia do Senhor, congregar, vir à igreja, se reunir, isso é o mínimo. Você nunca pode bater no peito e dizer: não, estou todo domingo lá. Isso é o mínimo que se faz, é o mínimo que se faz. Só que eles se iludem e pensam assim: eu vou à igreja domingo. Então, o fato de vir domingo, na concepção de muitos, significa que eles estão escolhendo a boa parte. Significa que essa comunhão, esse relacionamento com Deus, a vida espiritual, para muitos, na concepção deles, isso está sendo prioridade dentro deles. E não é uma realidade. Não é realidade. Não é realidade. Tem gente que vai à igreja no domingo porque gosta, se sente bem. Se você for olhar para a condição espiritual da pessoa, não tem nenhuma. Tem gente que vai à igreja domingo, elas mentem, elas falam palavrões, elas estão envolvidas com o mundo, elas estão, a capacidade espiritual, a condição espiritual da pessoa é mínima, é quase que zero, mas ela vai no domingo. Então, o fato de ir domingo à igreja, isso também não é uma prova, né, de que a pessoa está muito bem espiritualmente, está escolhendo a boa parte. Não, vim domingo, ora, estar na igreja no domingo, isso é o mínimo que um cristão faz. Isso é o mínimo. A pessoa não tiver a fidelidade para estar na igreja no domingo, para buscar a Deus, glorificar a Deus, isso é o mínimo que se faz. Não pode pegar isso e dizer: estou fazendo muito. Isso é o mínimo. Agora, a questão é olhar, é saber como é que você está vivendo. Você está priorizando a sua comunhão com Deus? Você está priorizando o seu relacionamento com Ele, a presença dEle, envolver-se com Ele? Isso é a coisa mais importante para você? Porque para Marta não era. Para Marta, os serviços, o correr para lá e para cá e se preocupar com muitas coisas, era a prioridade. E a gente não pode esquecer que Jesus, inclusive,
quando estava para ressuscitar Lázaro, que havia morrido, na hora de realizar aquele milagre, Marta estava lá. E Marta foi aquela que duvidou. Ele estava sepultado há 4 dias. Jesus disse: tirai a pedra. As pessoas eram sepultadas em cavernas, né? Fechava com a pedra. E Jesus disse: tirai a pedra. E ela foi aquela que disse: ah, Senhor, já cheira mal, é de 4 dias, porque não houve nela uma fé de que Ele pode não apenas curar, mas Ele pode trazer de volta à vida quem morreu. Ela não teve essa fé. E ela foi a que Jesus disse: ô Marta, de novo, né? Marta, Marta, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Quer dizer, Jesus lidou com ela naquela situação como se fosse uma pessoa sem nenhuma fé. Eu não te disse que se você crer, você verá a glória de Deus? Por quê? Porque é preciso a gente plantar. É preciso plantar. E o que tem acontecido com muitos cristãos é que eles estão por dentro, muitas das vezes, vivendo iguais, ou igual, ou parecido com as pessoas incrédulas. Porque as pessoas incrédulas, na sua grande maioria, elas estão completamente dominadas por preocupações. Elas estão preocupadas se elas vão continuar empregadas, ou se vão perder o emprego. Elas estão preocupadas se vão ter dinheiro de combustível. Elas estão preocupadas se vão conseguir pagar seus compromissos. Elas estão preocupadíssimas com o dia de amanhã, preocupadas com o que os seus filhos serão, se eles vão para um colégio tal, se eles vão ter dinheiro para a faculdade, se eles vão não sei o quê. Elas estão preocupadíssimas com o futuro, elas estão preocupadíssimas com o dia de amanhã. Esta vida de preocupação, ela não só, a gente já sabe, leva a pessoa a adoecer emocionalmente, mas mais do que isso, essa vida de preocupação, ela sufoca a palavra de Deus dentro da pessoa, sufoca. Essa palavra que tem todo o poder, ela é sufocada por causa da preocupação, porque a preocupação não tem nada a ver com a fé, não tem nada a ver com uma vida de confiança em Deus. Não se consegue, escravizado pela preocupação, não se consegue viver verdadeiramente uma fé, não se consegue. Não se consegue crescer espiritualmente estando carregado de preocupações, não se consegue. E as pessoas precisam entender isso, e os pastores também precisam entender isso, porque às vezes o pastor pensa que uma mensagem bonita, bacana, todo mundo vai crescer. Se estiver sufocado de preocupações, carregando preocupações, essa palavra é sufocada, seja quem for, dentro do coração de qualquer pessoa, dentro do coração de qualquer pessoa. Então, é preciso ter uma sabedoria para se viver. O cristão tem que ter uma sabedoria para viver. Eu estou vivendo em um mundo cheio de lutas, de aflições, de adversidades. Eu devo chegar diante de Deus e apresentar as minhas lutas, os meus anseios, minhas necessidades. Eu preciso exercitar a minha fé, mas eu tenho que ter capacidade para escolher a boa parte. Eu tenho que saber priorizar o que é mais importante, o que não vai ser tirado, o que não vai ser tirado. O que não vai ser tirado é essa comunhão, é o fato de eu ter a presença dele comigo, é o fato de eu estar em comunhão com ele, de eu fazer a vontade dele, de eu estar relacionado com ele, envolvido com ele. Essa parte não é tirada. Então eu vou colocar isso como prioridade na minha vida.
Quais são as lutas que tem? Eu vou apresentá-las na oração, com ações de graça. Quais são as adversidades que tem? Eu vou usar a minha fé para isso. O que eu preciso planejar na minha vida? Tem algumas coisas que eu preciso me planejar antes, então eu vou me planejar antes. Isso é uma coisa. Outra coisa é viver como muitos estão. Então, pegar a Bíblia, vir ao culto domingo, isso não é uma comprovação de que a pessoa de fato está escolhendo a boa parte, e escolheu a boa parte. Isso não comprova nada. Você pode estar inclusive olhando para mim agora como está sentado aí, está com a Bíblia aberta, e você pode estar aí desesperado de preocupações, carregado de preocupações, não consegue nem orar direito, a cabeça está a mil, a mente está a mil, não consegue nem buscar Deus direito, a mente está a mil. Pode até levantar as mãos, levante as mãos, levanta as mãos. O coração está desesperado com as preocupações estão bombardeando sua mente, preocupação daquilo lá, não consegue nem orar direito, acabou a reunião, vai embora. Aparentemente, parece que aquela pessoa escolheu a boa parte, não quer dizer nada. Tem gente que não consegue nem assistir direito uma reunião. Tem gente que não consegue nem absorver a palavra que está sendo pregada. Sua mente está bombardeada, coração está sufocado, preocupação daqui, de lá, e vai sufocando. As preocupações vão sufocando a palavra de Deus dentro da pessoa, e a pessoa vai vivendo naquela espécie de fachada. Quem olha assim, pensa que é um cristão que escolheu a boa parte, que realmente está vivendo com sabedoria e fé, porque escolheu a boa parte. Não, tem uma parte que não me será tirada. Eu posso até morrer fisicamente, mas essa boa parte não vai ser tirada, é essa comunhão com Ele. Coloquei isso em primeiro lugar, minha vida com Deus, meu relacionamento com Deus, o reino de Deus em primeiro lugar. Aparentemente, a pessoa pode até mostrar que é um cristão, por dentro está indo muito bem na sua vida com Deus, mas quando Deus olha, Ele vê que ela está sufocada de preocupações, tal como os incrédulos. Isso se carrega um dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, você vai vivendo de aparência por um tempo. Chega uma hora que vai cada um mostrar de fato o que tem. E é por isso que às vezes você vê cristãos, quando você observa a fé deles, nenhuma. A confiança deles, nenhuma. Por qualquer motivo, eles querem abandonar a fé. Por qualquer motivo, eles se perdem espiritualmente e muitas das vezes se desviam. Por qualquer motivo. Por quê? Porque por dentro não era nada daquilo. A boa parte não era o que eles escolheu. Eles estavam e estão vivendo como qualquer outro incrédulo por aí. Então, essas coisas, elas não dependem de como a vida com Deus não depende de capacidade intelectual, se você estudou mais do que o outro, se não estudou. Não, você pode não saber ler, você tem condições de ter uma vida muito firme com Deus. Você pode ter feito 5 faculdades, você pode ser um cristão absolutamente vazio, fraco, frio, que se arrasta, porque capacidade intelectual não quer dizer nada. É o coração da pessoa é que tem que decidir. Então, o que eu decido, afinal de contas? Qual é a decisão? Eu tenho que escolher. O que eu faço?
eu continuo nesse ritmo, nessa direção, como qualquer outra pessoa lá fora, preocupado com isso, preocupado com aquilo, preocupado com o dinheiro, preocupado com o emprego, preocupado com a família, preocupado com o problema, preocupado com amanhã, preocupado se eu vou continuar empregado, se eu vou conseguir pagar, se eu vou conseguir manter, se eu vou conseguir não sei o que, preocupado. Ou eu vivo dominado por essa coisa, e a palavra de Deus eu posso ouvi-la 1000 vezes, mas as preocupações que estão em mim vão sufocá-la 1000 vezes. Eu vou viver de aparência, ou eu faço o que Jesus disse? Não vou por esse caminho. Eu vou escolher a boa parte. Eu vou colocar a minha comunhão com Ele em primeiro lugar. Eu vou priorizar a busca do reino de Deus, o meu relacionamento com Deus. Eu vou por outro caminho. O que eu tenho de lutas, eu vou lá na minha oração e apresento. Exercito minha fé, consigo confiar, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, vou confiar nele, vou viver pela fé. O que eu tiver que planejar, eu vou planejar, planejo aqui, planejo ali, e coloco esses planos na mão de Deus, e vou nessa direção, priorizando a parte que não me será tirada, ou eu vou viver como outros por aí. Quer dizer, isso é uma decisão. Então Maria não era uma mulher relaxada. Maria é uma mulher relaxada, que não queria fazer nada dentro de casa. Não é isso. Entrou dentro da casa dela o próprio Deus, entrou na casa dela, é o Senhor que entrou. Não era um vizinho, não, entrou o próprio Senhor. Ou eu vou lá e assentou-se aos pés dele, como quem diz: aqui tem uma riqueza que ninguém pode me tirar. A outra não. A outra correu para lá, correu para cá, correu para lá. Às vezes a gente vê pessoas que se preocuparam tanto com tanta coisa na vida, não é? Profissional primeiro, vida profissional primeiro, não sei o que primeiro, não sei o que primeiro, não sei o que primeiro, conquistar, não sei o que lá, tanta preocupação. Tem gente que foi embora, morreu, e muitos morreram inclusive sem salvação, pior ainda, morreram. O cara se preocupou tanto, botando tanto em primeiro lugar, conquistar as coisas materiais, morreu, foi embora. Às vezes lá no cemitério, no velório, tem alguns com aquela conversa: quem vai ficar com a casa dele, hein? E o carro dele, quem vai pegar aquele carro, hein? Será que tinha dinheiro no banco lá? Como é que vai ser? O pau começa a quebrar, às vezes dentro do cemitério. Ou não quebra porque alguém fala: vamos respeitar, não é assim? Sim ou não? Sim ou não? Ou não? É assim. Um ou outro está sentindo, está sofrendo com a perda, amava. Tem outros que, como quem diz, foi embora, ficou. E aquele terreno lá que fulano parece que comprou, como é que vai dividir aquilo lá? Às vezes a pessoa passou a vida inteira preocupando, foi embora, ficou tudo aí. E às vezes o que conquistou em 30, 40, 50, 60 anos de luta, às vezes os filhos queimam em 1 ano, ou não? Queimou tudo. Fulano se arrebentou 40 anos, 50, 60. Em 1 ano,
os caras fizeram um milagre ao contrário, fez desaparecer mágico em um ano. Cadê tudo? Não, fulano queimou tudo. Só que as pessoas sabem disso, mas elas querem continuar vivendo escravizada pelas preocupações. O cristão tem que ter consciência. É que você não possa ter uma casa, ter seu emprego, seu automóvel, A gente ora para que Deus supra, mas essas coisas serão o quê? Tiradas. Elas serão tiradas. Não adianta. Lembra do sujeito meio doido lá na Nigéria? O pai dele muito rico, morreu. Aí ele mandou fazer uma sepultura que era uma garagem na realidade, né? Desceu. Ele pôs lá o pai dele dentro do caixão e o caixão dentro do carro do pai dele, que custava mais de 300 mil reais o carro. Botou lá dentro. Assim, na concepção dele, o coroa vai dirigir por aí. Ninguém leva nada. Jesus disse, como quem diz, todas essas coisas serão tiradas. Escolhe a boa parte. Então, evidentemente que o diabo tem os seus objetivos com isso, e escraviza cada dia mais as pessoas. Escraviza mais as pessoas. As pessoas não vivem um domingo desesperadas pensando na segunda, na terça, na quarta, na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem, na década que vem. Elas vão sendo escravizadas por isso e vão adoecendo. Só que muitos cristãos, eles estão na mesma fila que elas, escravizados também pelas preocupações. Quem tem que tomar uma decisão é a pessoa, é o cristão. Espera aí, ou eu vou por esse caminho, ou eu vou por outro caminho. Eu dizia outro dia, e tem casais cristãos, às vezes casais, às vezes apenas o marido ou a esposa, eles estão tão miseráveis espiritualmente, muitos lugares, eles estão numa condição espiritual tão miserável, que o objetivo principal deles não é ver os seus filhos na presença de Deus, não é ver os seus filhos crescer na presença de Deus. Às vezes eles levam os seus filhos pequenos para a igreja, mas nem todos eles estão pensando assim, coisa mais importante que eu quero para os meus filhos é vê-los andando na presença de Deus, é que se tornem homens, mulheres de Deus. Não, isso não é dentro deles. A preocupação principal deles é a respeito da profissão deles, onde eles vão estudar, qual a faculdade, qual profissão que dá dinheiro, e eles não têm a mínima preocupação de passar de fato uma vida com Deus para os filhos. Eles não têm. Enquanto pequenos, lê ali um livro, tal, conta uma história da Bíblia e tal, mas daqui a pouco eles estão pouco se importando. O videogame vale mais do que a Bíblia para o filho. É verdade. Estão mais interessados que os filhos aprendam a jogar um videogame do que ler a palavra de Deus. E eles vão plantando, porque o objetivo principal deles não é ver os seus filhos na presença de Deus. Daqui a pouco esses filhos não precisam nem crescer. Em pouco tempo você vê esses filhos despencando para o mundo. Às vezes
eles se arrebentam por uma faculdade, se arrebentam por outra coisa, vai para a faculdade, arruma uma boa profissão, começa a ganhar dinheiro, ganha dinheiro, mas quando eles olham assim, quem é o filho, quem é a filha? Às vezes é um prostituto, é uma prostituta, não é de ficar na esquina se vendendo, mas vive na prostituição. Quem se tornou aquele filho, aquela filha? Às vezes uma lésbica, um homossexual, às vezes está servindo os demônios, às vezes está nas drogas, está com a faculdade, está com dinheiro, está com um bom emprego. Quem é aquele filho? O que se tornou aquela filha? Às vezes pessoas insuportáveis, infelizes, e morrendo eles com faculdade, com emprego, com dinheiro, com tudo que eles conseguiram, morrendo, eles vão para o inferno. E eles sabem, meu filho, minha filha morreu hoje, amanhã, agora, tal, vai para o inferno, não tem salvação, porque eles não têm uma vida com Deus. Isso ocorre dentro do coração e na mente de muitos cristãos, porque eles não escolheram a boa parte. Como é que eles vão pensar e querer que seus filhos também escolham a boa parte? Não dá, não vai, não há interesse nisso, não há interesse nisso, não há um esforço, um empenho. Não, a coisa mais importante não é o meu filho fazer o curso de inglês, não é o meu filho, minha filha dançar balé, não é minha filha entrar num curso tal, num emprego tal, não sei o que, na faculdade tal. Não, essas coisas não são as coisas mais importantes. Mas o mais importante é que eles aprendam a escolher a boa parte e escolham. Pronto, não é essa a ideia que existe dentro de muitos, porque eles mesmos não escolheram. Então eu quero fazer uma oração. Deixa eu ler rápido aqui alguns versículos, o mais rápido possível. Mateus, capítulo 6. Aqui todo mundo já sabe, já conhece. Jesus aqui tratou especificamente aspecto financeiro, material, necessidades materiais. Eu vou um pouquinho rápido. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Aqui o ansiosos é com a preocupação excessiva pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Jesus está dizendo, não viva escravizado por uma preocupação em relação às suas necessidades. O que você vai ter para comer, se vai beber, o que você vai vestir. E disse, quanto ao que haveis de vestir, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? Por mais ansioso que você esteja, você consegue acrescentar 18 polegadas na sua vida? Um côvado, 18 polegadas. Você acrescenta o que na sua vida? Nada. Nada, vezes nada. E disse, versículo 28, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, e contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Jesus disse, se Deus supre aquilo que é necessário para o lírio do campo, que hoje nasce, amanhã cresce, morre, se Ele veste o lírio e não vai saber cuidar de vocês, será que Ele não vai saber? Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios, você tem que lembrar aqui que os gentios é uma referência
àqueles que não fazem parte desse povo que anda com Deus, né? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis dizendo, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio quê? Mal. Então, amanhã é amanhã. Alguma coisa que você precisa planejar, planejou, está aqui, me organizei para isso aqui, está na mão de Deus, acabou. Mas uma coisa é você viver buscando o reino de Deus em primeiro lugar, você decidiu por essa parte que não será tirada, e você, o que tem que planejar, planejou, e viver a sua vida no dia a dia. Outra coisa é viver escravizado com as preocupações pelo dia de amanhã. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Amém? Mateus 10, versículo Mateus 10, versículo 29. Aqui Jesus dá uma orientação, a gente já leu aqui na semana passada. Não se vende 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até, quando ele diz até, os cabelos da vossa cabeça estão contados, ele está querendo dizer, Deus tem um cuidado tão grande por nós, que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Quando a pessoa está preocupada, escravizada, né, pelas coisas desta vida, é como se ela não, ela está como se mostrando, eu não creio que Deus vai cuidar da minha vida, que Deus vai providenciar o que eu preciso. Ela não consegue ter essa convicção. Mateus 13, 22. Jesus, falando a respeito da palavra de Deus, que aqui é representada por uma semente, e falando do resultado dessa semente, ao encontrar cada tipo de terra, né? Jesus disse, versículo 22, o que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo é o quê? Preocupações com a vida. Os cuidados do mundo e as fascinações das riquezas sufocam a palavra e fica o quê? Infrutífera. A pessoa vem na reunião, olha um pouquinho, vem na reunião, hoje, por exemplo, vem na reunião, está cheia de preocupações, carregada de preocupações, dominada por preocupações. O pastor prega, é o semeador. O semeador é quem está semeando essa palavra, a semente. Coração cheio de preocupações, essa palavra entra no coração, mas ela é sufocada, porque a pessoa está tão preocupada que a palavra de Deus é sufocada como uma semente que cai entre os espinhos. Ela é sufocada, ela não vai conseguir crescer, ela não vai conseguir produzir fruto. Às vezes as pessoas vêm à reunião, elas entram de um jeito e saem do mesmo jeito. Sai do mesmo jeito. Por que sai do mesmo jeito? Porque o Espírito Santo não trabalhou, não usou os seus servos, não direcionou a reunião? Não. Às vezes a pessoa sai do mesmo jeito porque o coração dela está tão dominado por preocupações que a palavra de Deus entra, é como uma semente que você joga
entre os espinhos. Os espinhos crescem e sufoca essa semente. Então, as preocupações da vida e as fascinações das riquezas, elas são como um espinho que sufoca aquela semente. A palavra de Deus tem todo o poder que tem, mas dentro daquela pessoa produz nada. Então a pessoa às vezes chega ali no estacionamento, se fizer um raio-x quando entra, ou um raio-x espiritual quando entra, aí quando sai faz outro raio-x, do mesmo jeito. A radiografia vai mostrar que espiritualmente está do mesmo jeito. Pô, mas foi lá na reunião, teve oração, teve a palavra de Deus, teve busca, teve oração, teve louvor, do mesmo jeito. Produziu nada. Vai viver a partir dali do mesmo jeito. Preocupações e preocupações e preocupações. Quem tem que fazer uma escolha somos nós, é a pessoa. Não quero mais viver nessa condição, não quero mais por esse caminho. Vou abrir o coração e vou decidir escolher pela boa parte, que não será tirada. Foi isso que fez Maria. Ninguém precisou ensinar nada para ela. O Senhor está aqui dentro da minha casa. O que Ele tem para me dar são riquezas que ninguém tira. Eu posso morrer, mas essa riqueza da comunhão com Ele, ninguém tira. Questão de inteligência. Então, é questão de inteligência, não é inteligência humana, é uma sabedoria para poder seguir e viver o que se tem que viver. Apenas mais alguns versículos para terminar. Filipenses 4, versículo 6. Se fosse possível, a gente botava uma máquina de radiografia ali, espiritual. Não existe. Você ia passar na entrada e terminando o culto você ia passar de novo lá, saber se cresceu, fortaleceu ou se saiu do mesmo jeito, da mesma forma. Deu o coração. Filipenses capítulo 4, 6, que diz assim, né? É o equilíbrio que a gente está sempre falando. Não andeis ansiosos. Ansiosos é com uma preocupação excessiva. Não andeis ansiosos de coisa alguma, nada. Não tem nada que a palavra de Deus diga, você tem que ficar ansioso pra caramba por isso aqui. Não. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo. Então entenda isso, em tudo. Porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Eu tenho problemas, eu tenho necessidades, eu tenho anseios. O que Deus quer que eu faça? Que eu finja que não estou precisando de nada, não estou enfrentando nada, não estou passando por nada? Não. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Ó Deus, eu estou necessitando disso aqui, eu estou precisando disso aqui, eu estou passando por isso aqui, me abençoa nisso aqui. Orou, agradeceu, apresentou ações de graças, agora eu vou em frente, aquela coisa não pode ficar escravizando. E disse, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, a oração, e pela súplica, com ações de graça. Então eu vou orar, eu vou suplicar, a oração você fala com Deus, a súplica você está pedindo, e ações de graça você está agradecendo. Oração, súplica e ações de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará, vai proteger o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então é possível que mesmo, olhe um pouquinho para mim, num mundo de lutas, aflições, adversidades, é possível que você viva com o seu coração e a sua mente guardados, em paz.
Não quer dizer que você não vai usar fé, não vai pedir, não quer dizer que você não vai cuidar com responsabilidade daquilo que você tem que cuidar, mas uma coisa é cuidar com responsabilidade, outra coisa é viver escravizado, como tanta gente vive por aí. O último versículo, 1 Pedro, lá no finalzinho, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 6: humilhai-vos, portanto, sob debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, na hora certa, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem o quê? Cuidar de vós. Então, quando a pessoa está dominada por preocupações, é sinal de que, por um lado, a fé de que Deus vai suprir, abençoar, cuidar, está lá embaixo. Está lá embaixo. Além disso, importante que, mesmo que eu escolhi a boa parte, você venha lembrar-se constantemente de que não pode permitir que as preocupações dominem você, tá bom? Então, você já ouviu talvez essa mensagem tantas outras vezes, nenhum problema, nós vamos fazer oração. Aqueles que ainda, e não é difícil entender, eu não sei como é que você vive lá fora, o que você faz lá fora não é a responsabilidade minha. Espero que você viva como um cristão lá fora, mas você tem que, como é que você vive lá fora? Como um cristão que escolheu a boa parte, priorizando a comunhão, sua vida, seu relacionamento com Deus. Então é absolutamente fácil você viver aqui dentro desse equilíbrio. Não, eu não escolhi a boa parte. A comunhão com Deus, o relacionamento com Deus, não é a coisa mais importante para mim. Não, é como se Jesus servisse apenas para resolver seus problemas. É como se Ele servisse apenas para te dar o que você quer, o que você precisa. Você não escolheu a boa parte. Então é impossível. Se não escolheu a boa parte, é impossível viver livre dessa escravidão que as preocupações dominam tanta gente. Então, nós vamos orar. O que você deve fazer? Verificar. Você decidiu, escolheu a boa parte mesmo, ou só está vindo domingo à igreja? Não, escolhi a boa parte e eu estou vivendo isso na prática. Minha comunhão com Deus, minha vida com Deus, meu relacionamento com Deus. Se a coisa mais importante para mim, é isso que eu valorizo mais, é isso que é mais importante para mim, então, graças a Deus, maravilha. Não é isso que eu fiz. Então, sem isso você vai viver escravizado mesmo. Vai viver escravizado mesmo, não tem jeito. Na hora que precisar da fé, ela vai estar lá embaixo. Na hora que precisar de uma confiança em Deus, ela vai estar lá embaixo. Na hora que precisar de condição espiritual, inclusive, não vai encontrar, porque isso acontece. Vamos orar, vamos falar com Deus. Feche os olhos, no nome de Jesus. Feche os seus olhos, por favor. Esqueça-se das coisas lá fora. Quem está do seu lado, vamos falar com Ele. O meu coração, Meu servo, não temas. meu servo não tem mais. Não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, Sei que é difícil, mas confia em mim. mas confia em mim. Confia em mim. E então Verás o meu poder. verás o meu poder. Feche os olhos.
faça a sua oração. Fale com Deus. Lembre-se de Maria que escolheu a boa parte. Estar assentada para receber o que Jesus tinha a ensinar. Estar com Ele era mais importante do que todas as outras coisas. E Jesus disse a ela: Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Marta corria de um lado para o outro, preocupada com tantas coisas que são tiradas e de fato são. Quantas pessoas estão por este mundo escravizadas por preocupações. Quantos seguidores de Jesus têm visto a palavra de Deus sendo sufocada dentro deles, porque as preocupações lhe têm sido constantes. Eles estão dominados por preocupações, tal como muitas pessoas incrédulas. E eles ouvem a palavra de Deus, mas como espinhos que sufocam uma semente, as preocupações sufocam a palavra de Deus dentro deles. A fé se mantém enfraquecida, a confiança mínima, e vivem a demonstrar que não conseguem crer nos cuidados de Deus para com as suas vidas. Se você não escolheu a boa parte, a decisão é sua. É você que tem que decidir. Eu vou colocar a riqueza da comunhão com Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu vou buscar o reino de Deus acima de tudo. Eu vou priorizar no coração a parte que não pode ser tirada. É você que tem que tomar essa decisão e praticar isso e viver isso todos os dias. Em relação às suas necessidades e anseios, você conseguirá com fé apresentar com orações, súplicas e ações de graça. Como diz a Bíblia, e como consequência você terá o seu coração e a sua mente protegidos com essa paz que excede a todo entendimento. Espírito Santo, abençoe cada pessoa que está aqui. Abençoe grandemente aqueles que escolheram a boa parte, Senhor. Aqueles que decidiram de fato, de verdade, escolher a boa parte, e eles têm valorizado a boa parte acima de tudo em suas vidas. Estar em comunhão contigo é o que eles mais valorizam. Buscar o teu reino acima de tudo é o que está em primeiro lugar dentro deles. Que o Senhor venha também
cumprir as suas promessas, que eles vejam inclusive a promessa de Jesus se cumprindo, eles vejam todas as coisas sendo lhes acrescentadas. Nós te agradecemos. Agradeça, glorifique-o, adore-o. Qualquer coisa neste mundo pode ser tirada, mas esta boa parte, Jesus garantiu, não será tirada. Esta boa parte não será tirada. Senhor, nós te adoramos, nós te glorificamos. Não há riqueza maior do que a tua presença. Não há riqueza maior do que tê-lo em nossas vidas, do que ter a tua presença, do que estar envolvido com o Senhor. Venha e abençoe o teu povo, Senhor. Abençoe o teu povo. Venha em nome de Jesus e abençoe o teu povo que está aqui. Envolva-os com a tua presença, com o teu poder, meu Pai. Renova-lhes as forças, renova-lhes a fé, renova-lhes a confiança em Ti. Envolva as suas vidas, engrandecido, exaltado seja o Teu nome. Nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te adoramos de todo o nosso coração. Renova-me, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Põe em mim teu coração. Cante, feche os olhos. Senhor Jesus, põe em mim teu coração, Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais, necessita mais, necessita mais de Ti. Porque tudo que há, Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais, necessita mais, necessita mais de Ti. Porque tudo que há, cante. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais, necessita mais de Ti. Agradeça